Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós nos reunimos e vamos refletir a palavra de Deus. Como nós bem sabemos, o mês de setembro foi o mês dedicado à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Encerrando este mês de setembro, hoje celebramos a memória de São Jerônimo. Não é por acaso que este mês é o mês da Bíblia e concluímos com o tradutor da Bíblia, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Os textos clássicos originários, São Jerônimo, dedicado à vida ascética, traduziu a Bíblia para o latim. Hoje é esta Bíblia que nós temos às mãos, graças ao trabalho espiritual, ao trabalho de São Jerônimo, que hoje nós podemos compreender os belos textos das Sagradas Escrituras. Por isto, o mês de setembro, o mês da Bíblia. Vamos refletir e meditar o Evangelho, a palavra de Jesus. Iniciemos este momento com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje, continuamos abrindo as páginas do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de hoje diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus dizia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o sentido deste evangelho é o seguinte: Jesus está caminhando para Jerusalém com os seus discípulos. Como bem sabemos, Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi entregue às mãos dos seus, como podemos dizer assim, dos seus adversários. E eles tramaram e procuraram a todo modo entregar Jesus à morte. E foi inevitável. Jesus foi preso, torturado, condenado, morto, crucificado. É o sentido deste evangelho. Jesus, a todo modo, tentava explicar esta realidade aos discípulos, mas eles não compreendiam. Como pode o Messias, o Filho de Deus, aquele que esperávamos para salvar Israel, ser entregue à morte, ser condenado, preso, morrer numa morte escandalosa da cruz? Os discípulos não compreendiam esta realidade. Embora Jesus tentasse explicar a eles, mas não compreendiam porque não aceitavam a morte de Jesus. Mas foi preciso que Jesus fosse entregue, que morresse, para que assim concluísse a sua obra, para que assim a sua pregação, o anúncio do Evangelho, chegasse ao seu ponto máximo, que é a cruz. Ele foi morto, foi sepultado, como nós professamos no credo da igreja, na nossa profissão de fé. Foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Queridos irmãos e irmãs, esta é então a realidade de Jesus, esta é a realidade das primeiras comunidades, dos primeiros discípulos que Jesus escolhera. Teriam que enfrentar a morte do Senhor. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra
um grande santo, São Jerônimo, que viveu pelos idos anos 340, a pedido do Papa Damaso. São Jerônimo se retirou numa vida ascética, numa vida espiritual. Conta na sua história que ele se retirou em uma gruta. Ali passou e viveu uma vida de profunda ascese, de profunda espiritualidade, em contato direto com os textos bíblicos, os textos originários da Bíblia. Ali, na sua vida ascética, na sua vida de meditação e espiritualidade, foi quando ele traduziu os textos originários da Bíblia para a língua latina, chamada a Bíblia Vulgata. A Bíblia foi traduzida, então, por este grande santo. Meus irmãos, minhas irmãs, um grande patrimônio da Igreja é a vida de São Jerônimo. Se hoje temos acesso e compreendemos os textos das Sagradas Escrituras, graças a São Jerônimo, no seu grande trabalho ascético e espiritual, traduziu para nós, para toda a Igreja, os textos das Sagradas Escrituras. Encerramos hoje, assim, o mês da Bíblia, mas não encerramos a nossa atenção para com as Sagradas Escrituras. Busquemos sempre abrir os textos da Bíblia e procurar compreender melhor as Sagradas Escrituras. Como o próprio São Jerônimo diz, ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo, porque ele é o Verbo, a palavra viva de Deus encarnada no meio de nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós no seio virginal de Nossa Senhora, de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, como disse Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Nossa Senhora interceda por nós. Hoje, sábado, o sábado é sempre dedicado a Nossa Senhora. Por isso nós rezamos a bela oração pedindo a Nossa Senhora que nos proteja, nos guarde e nos livre de todos os perigos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.